Texto 5 do capítulo 1. A percepção de Deus é necessária. Em O Caminho Infinito, há um capítulo sobre meditação, que delineia um curso sobre o que poderia ser chamado de preparação espiritual. A primeira parte dessa preparação é a prática de despertar pela manhã na compreensão consciente de sua unidade com Deus. Abre aspas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os a que edificam. Fecha aspas. Se você não trouxer conscientemente Deus para a sua experiência em seu primeiro momento de vigília, você pode ter perdido a oportunidade de ter Deus com você em cada ocasião durante o dia. Talvez, à medida que você lê isso, possa pensar: Deus é onipresente. Deus está sempre comigo. Não acredite nisso, porque não é absolutamente verdade. Este é um daqueles lugares comuns, uma daquelas citações. É verdade que Deus é onipresente. É verdade que Deus está exatamente onde você está. Mas se é verdade que Deus é onipresente, então Deus deve ter estado presente quando todos os nossos rapazes foram mortos na frente de batalha, ou quando os antigos cristãos foram atirados aos leões, ou quando nas últimas décadas milhares de pessoas inocentes foram massacradas em campos de concentração. O que Deus estava fazendo enquanto aconteciam esses horrores? Ele estava lá? Então por que ele não estava ajudando? Certamente Deus estava lá, mas Deus não é uma pessoa, e Deus não pode olhar você aqui embaixo e dizer que sente o sofrimento que você está suportando. Deus está onipresente nos hospitais, nas prisões, na frente de batalhas. Deus é onipresente. Mas de que serve isso para alguém? De que serve isso para você? Somente isto. Deus está disponível em cada caso, na medida da sua percepção consciente da presença de Deus. Deus está presente, sem dúvida. A eletricidade estava presente através das eras, quando as pessoas estavam usando óleo de baleia e querosene. Mas que benefício a eletricidade representava para elas? Nenhum, porque não havia compreensão consciente da presença da eletricidade. Jesus também poderia estar viajando ao redor da Terra Santa em um aeroplano. E o que dizer dos hebreus em sua longa caminhada cruzando as areias? Hoje isso leva 40 minutos. As leis da aerodinâmica estavam presentes em seu dispor, mas não havia percepção consciente delas, embora essas leis pudessem ter sido implementadas se houvesse qualquer conhecimento de sua existência. A eletricidade está presente hoje como sempre esteve, mas agora, por causa de uma percepção consciente de suas leis, ela nos dá luz, calor e força. Deus está presente aqui e agora, mas é preciso haver uma percepção e compreensão conscientes na realidade. Mais do que isso, um sentimento consciente da presença de Deus para que você possa recorrer a essa presença e poder. Conversa lisonjeira, citações e lugares comuns metafísicos não devem ser confundidos com essa percepção e compreensão conscientes, através das quais Deus se torna uma realidade vivente para você. Concordar com os lugares comuns metafísicos é tão inútil quanto seria para alguém que, vivendo nos tempos antigos, dissesse: "Você sabe, a eletricidade está disponível." Sim, é claro que estava, se soubesse como fazer uso dela. Essa conversa a respeito de Deus tem acontecido há milhares de anos. E ainda há muitas pessoas religiosas nas igrejas que estão falando sobre Deus, e mesmo assim estão passando por todas as vicissitudes da experiência humana. Não é a conversa, no entanto, mas a compreensão consciente da presença de Deus que é o segredo do viver espiritual. Qualquer pessoa que tenha tido o sentimento real ou a compreensão da presença de Deus já não está mais só no mundo. Já não está mais resolvendo sozinhas os seus problemas.
já não é mais dependente de qualquer espécie de auxílio humano. O divino está sempre lá. A presença que caminha à sua frente está sempre a seu lado e segue-a como uma retaguarda. Mas apesar de haver tal presença, é preciso haver uma compreensão consciente dela. A respeito do desenvolvimento desse estado de consciência, há certas práticas que constituem passos ao longo do caminho. A mais importante delas é treinar, a fim de realizar um esforço consciente para compreender a presença de Deus ao despertar pela manhã. Se você não pode sentir imediatamente a presença de Deus, pode pelo menos aprender a reconhecer a onipresença, a onipotência e a consciência de Deus. Você pode, pelo menos, tentar compreender. Abre aspas. Assim como a onda é uma com o oceano, do mesmo modo eu sou um com Deus. Assim como o raio de sol é um com o sol, do mesmo modo eu sou um com Deus. Fecha aspas. Se você tomar 1, 2 ou 3 minutos para fazer isso, perceberá, ao sair da cama e colocar os pés no chão, que está com uma disposição mental bem diferente. Quando você aprender a não sair da cama enquanto não tiver estabelecido sua unidade consciente com Deus, seu dia começará bem. Quando acordo pela manhã, tenho o hábito de estabelecer esta compreensão consciente da presença de Deus. Considero essa parte a mais importante do meu trabalho diário, porque depois que fiz isso, não tenho muito a fazer durante o resto do dia, a não ser olhar sobre os meus ombros e ver Deus trabalhando. A cada dia você deve seguir religiosamente as instruções dos capítulos Meditação e Prece do Caminho Infinito. Por exemplo, quando você sai de casa de manhã, não passe pela porta sem compreender conscientemente que a presença foi à sua frente e que a presença permanece atrás de você para abençoar os que passam por aquele caminho. Não saia sem fazer isso, conscientemente, porque seu esforço consciente determina a sua revelação. Da mesma maneira, quando você senta-se à mesa, não coma até que tenha pelo menos piscado seus olhos e dito silenciosamente: Obrigada, Pai. Isto não é dito em qualquer sentido ortodoxo de ação de graças, mas em um sentido metafísico muito moderno de ação de graças. É um reconhecimento de Deus como a fonte do seu suprimento, um reconhecimento de que não foi o seu próprio esforço humano que lhe trouxe o alimento, e que por si só você nada pode fazer. O Pai dentro de você colocou esse alimento à sua frente. Não há maneira de saltar do ser humano para ser um ente espiritual, mas pouco a pouco precisamos começar a espiritualizar o nosso pensamento, até que nos encontremos no reino do céu. Precisamos aprender que não importa o que estejamos fazendo durante o dia, é somente por causa da presença de Deus que o estamos fazendo. Jesus disse, abre aspas, não posso por mim mesmo fazer coisa alguma. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Fecha aspas. E Paulo disse, abre aspas, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fecha aspas. Você precisa ver que cada pedacinho de bem que você faz ou vivencia é o Cristo atuando dentro e através de você. É o Espírito de Deus ativando você. A atividade de cura é a atividade da consciência divina. A atividade do Cristo do seu próprio ser, que ocorre dentro de você.